ao fim de toda a rodada, vamos fazer aquele balanço, aquela análise, desta vez, da segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. A começar pelo confronto de hoje, desta segunda-feira, o Botafogo venceu o Bahia fora de casa por 2-1 e chegou à sua quinta vitória consecutiva. São 10 jogos seguidos sem derrota para o Botafogo. O pior é que o Bahia começou muito bem, atacando pelos lados, com o Jacaré pelo lado direito e com o Chaves pelo lado esquerdo. A gente tem que lembrar que o técnico Renato Paiva do Bahia usa o sistema com 3 zagueiros, então libera bastante os laterais, os alas, Jacaré e Chaves, e conseguiu incomodar o Botafogo, principalmente no primeiro tempo. Teve, por volta dos 10, 15 primeiros minutos, 2, 3 oportunidades, o Lucas Perry trabalhou. O Bahia atacou bastante por esse lado esquerdo, com o Chaves incomodando o de Plácido, também o Júnior Santos, que caía para defender por esse lado. O Júnior Santos, que inclusive foi quem fez o primeiro gol do Botafogo, né? Numa jogada individual. O Botafogo nem tinha finalizado na partida ainda. Ele fez uma jogada, driblou 1, driblou 2, fez a tabela com o Tiquinho Soares e conseguiu finalizar com a perna ruim, com a perna esquerda, para abrir o placar para o Botafogo. Depois o Bahia conseguiu empatar com o Jacaré, numa jogada pelo lado esquerdo com o Chaves, que terminou com o Jacaré pelo outro lado, em que ele cortou o Vitor Sá e finalizou também com a perna ruim, com a perna esquerda. Para o segundo tempo já foi um cenário um pouco diferente. O Bahia caiu de rendimento, acho que cansou um pouquinho. O Botafogo controlou um pouquinho mais a partida, baixou suas linhas de marcação, teve mais tranquilidade para impedir o ímpeto do Bahia e conseguiu se organizar mais, né? Acho que no primeiro tempo sofreu muito, acho que o Bahia merecia terminar a primeira etapa com um resultado positivo, mas na segunda etapa já o Botafogo melhorou e conseguiu chegar ao segundo gol com o Tietê. Trabalho do Luiz Castro, é claro que passou por momentos ruins no Cariocão, mas é muito bom, né? Desde o início lá do seu trabalho, em abril de 2022, ele conseguiu manter uma consistência, terminou o ano de 2022 quase classificado para a Libertadores, conseguiu uma recuperação muito boa. O elenco também foi bastante mexido, em comparação com o primeiro turno do ano passado e com o segundo turno também de 2022. Viemos para 2023, o time teve uma queda no Carioca, principalmente de desempenho e também de resultado, mas voltando ao seu alto nível, ao seu melhor nível nesse Brasileirão, é o líder junto com o Fluminense. As únicas equipes que estão 100% nesse Brasileirão. Já fala um pouquinho mais sobre o Flu. As outras partidas que a gente teve no domingo: Goiás 3, Corinthians 1, né? O Corinthians também mexendo, teve troca de técnico, o Fernando Lázaro saiu, veio o Cuca. O Goiás também demitiu recentemente o Guto Ferreira, estava com um interino no cargo. Acho que o Corinthians começou melhor, né? O Cuca também mexeu bastante na partida, colocou o Barneta para jogar, enfim, colocou outros jogadores. O Corinthians iniciou melhor, conseguiu abrir o placar com o Roger Guedes, depois acho que caiu um pouquinho de rendimento também, e aí o Goiás começou a gostar do jogo, né? O Nicolas, que era centroavante da equipe, era reserva do ano passado do Pedro Raul, que se transferiu para o Vasco nessa temporada, e iniciou 2023 como titular. Ele saiu, foi para o Ceará, e aí o Goiás anunciou seu substituto, Matheus Peixoto. Depois ainda o Goiás conseguiu chegar ao segundo gol, ao terceiro gol com o Apodi. Foi um resultado surpreendente, apesar do Corinthians ter mexido, ter trocado de técnico, o Cuca ter mexido na equipe. Não esperava que o Goiás fosse vencer com uma diferença de 2 gols no placar. O Corinthians, apesar de ter jogado em casa com o apoio da sua torcida, imagina um resultado muito importante para o Goiás no decorrer da temporada, que deve sofrer bastante. Já de fato é um resultado muito ruim para o Corinthians, porque se quiser brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, precisa conquistar pontos fora de casa, e perder ponto para o Goiás é algo que vai preocupar o Corinthians nesse objetivo. Coritiba 0, Fortaleza 3. Coritiba vivendo uma crise absurda, né, cara? Eu já citei várias vezes aqui em vídeos que eu fiz sobre o Coxa, que o elenco foi montado para não sofrer, para não brigar contra o rebaixamento, mas para se manter na metade da tabela, né? Teve troca de treinador, o Antônio Oliveira saiu, o Zago foi anunciado, ele ainda não esteve no comando diante da derrota do Fortaleza, mas mostrou as carências que o Antônio Oliveira deixou na equipe do Coritiba, né? Uma equipe muito vulnerável, que tem dificuldade para atacar, tem dificuldade para se defender, sofreu muito diante do Fortaleza, tomou 3-0 em casa, então um resultado pesado, que vai doer muito. O Zago tá chegando agora recentemente, vai ter que arrumar a casinha, vai ter que consertar muitos erros que esse Coritiba tem. Já a Fortaleza, é claro, né, uma equipe muito arrumada,
Trabalho muito consolidado do técnico Vojvoda. Bom, era óbvio, né? O Iago Pikachu jogou demais e o Zanocelo entrou na partida. Caleb, muito bom jogador, uma baita contratação do Fortaleza vindo do Atlético Mineiro, apenas 6 milhões, né, que o Fortaleza pagou ao Galo. Então, uma equipe muito arrumada, muito forte, deve vir novamente na luta, né, por uma vaga na Libertadores de 2024. Vasco 2, Palmeiras 2. Palmeiras entrou com a equipe modificada, mexeu, né? O técnico Abel Ferreira colocou um time misto para jogar, Arthur, Richard Rios, que são considerados reservas, o próprio Navarro que fez gol. Mas o Vasco começou melhor, né? Abriu 2-0 bem rápido. Jair fez uma boa partida. Gabriel Peck tá jogando muito nesse início de 2023. Alex Teixeira, Pedro Raul meteu gol. Então o Vasco tá indo muito bem nesse início de temporada. Léo Pelé se encaixou muito bem ao lado do Robson Bambu na zaga. Piton apoiando bastante pelo lado esquerdo. Pumita Rodrigues pelo lado direito. Então Maurício Barbieri já tá dando suas caras, já tá mostrando o que quer dessa equipe do Vasco. E incomodou o Palmeiras, né? Como eu disse, abriu 2-0. Depois o Palmeiras entrou um pouquinho mais no jogo. Aí no segundo tempo acho que o Palmeiras melhorou ainda mais. Incomodou o Vasco recuou bastante suas linhas de marcação, não conseguiu contra-atacar. Mas de qualquer forma o Vasco mostrou suas caras, né, que tinha vencido na primeira rodada o Atlético Mineiro fora de casa e agora consegue um empate com o atual campeão Palmeiras, apesar de um time mexido, um time misto, mas um resultado bom, né, analisando assim, se a gente for analisar as duas equipes, o trabalho que o técnico Abel Ferreira tem há mais tempo em comparação com o Barbieri, é um resultado mais positivo do Vasco do que do Palmeiras. Santos 0, Atlético Mineiro 0. Comentem essa partida no canal Isso Só da Santos, com o Fabiano Fará e o Jean Sgarbi. A gente fez esse jogo, essa transmissão. Fazer uma análise, né, mais densa dessa partida. O Santos até iniciou bem, tá com uma postura muito boa de marcar lá em cima. O Atlético Mineiro incomodou, impedindo que o Atlético tivesse tranquilidade para jogar. E aí o Santos conseguiu finalizar, teve aquela bola do Lucas Lima. Mas essa pressão desse início não durou muito tempo, durou 5, 10 minutos e aí o Real já baixou as linhas de marcação. Não tem problema nenhum em baixar as suas linhas de marcação, se você conseguir agredir, se você conseguir incomodar. E o Santos, por 2, 3 tocadas no primeiro tempo, conseguiu incomodar, principalmente com o passe do Lucas Lima e com o ataque ao espaço do Ângelo. O Ângelo, que vive um momento muito complicado na sua carreira, claro que ele é um jogador novo, tem todo um processo dele ter subido muito cedo pro profissional, amadurecimento, enfim, tem todo essa questão. Acho que um jogador subiu precocemente e ele tá sofrendo com falta de confiança, né? Teve uma bola que o Lucas Lima jogou para ele em profundidade que já era para ele chegar batendo com a perna direita, a perna ruim, ele cortou, deu 2, 3 toques, perdeu a jogada, a marcação dobrou, ele teve que passar pro Lucas Lima que já estava apertado e o Santos perdeu uma boa oportunidade de agredir o Atlético Mineiro nos contra-ataques. Mas já a partir dos 35, 40 minutos do primeiro, o Santos já não conseguiu mais incomodar o Atlético jogou mais no campo de ataque, com o Hulk deitando e rolando, com o Otávio sendo o principal cara para fazer essa bola chegar da defesa ao ataque. Muito bom jogador o Otávio, talvez fez a melhor partida com a camisa do Atlético diante do Peixe. E para o segundo tempo o cenário melhorou ainda mais para o Atlético e piorou para o Santos, por quê? Naturalmente o Real não tinha jogadores de velocidade para contra-atacar, e aí ele tomou essa postura, ele queria que o Santos contra-atacasse, baixasse suas linhas de marcação para atacar o espaço. Só que ele só tinha um jogador de velocidade, que era o Ângelo. No banco de reservas ele não tinha ninguém. Soteldo suspenso, o Mendonça teve aquela questão de prevenção do doping, né, no remédio que ele passou. Não tinha mais ninguém no banco de reservas, mais nenhum jogador de velocidade para atacar espaço, tinha só meia, né? Entrou o Miguelito, entrou o próprio Luan Dias, aí depois o Rama colocou o Mezenga, colocou o Inocêncio, mas pelo que o Rama desenhou, pelo que ele queria, ele não tinha jogadores para fazer aquilo que ele pensou. Ele pensou em baixar as linhas de marcação e explorar os contra-ataques, mas ele não tinha jogador de velocidade. E aí ele falou isso na entrevista coletiva. Eu até entendo, concordo que ele não tinha jogador de velocidade para fazer isso. Mas se ele não tem, entende a situação e muda. Baixa a sua linha de marcação e quando recuperar, valoriza a posse de bola. Mantenha ela nos pés
para aí sim construir as jogadas e não querer contra-atacar a todo momento, porque naturalmente você não tem jogador com essa característica. E aí o Santos não conseguiu nem ficar com a bola, nem contra-atacar, e o Atlético jogou a maior parte do segundo tempo no campo de ataque. Talvez acho que o Santos deu uma finalização só na segunda etapa, foi na batida do Marcos Leonardo de canhota fora da área. Mas, de qualquer forma, o Atlético não aproveitou isso, né? Muita passividade, passes muito laterais, não teve a agressividade necessária. Acho que ficou muito lento o Atlético. E, bom, o Santos não sofreu tanto por conta disso. Mas a postura que o Santos teve, se o Atlético acelerasse o passe, tivesse passes mais verticais, mais rápidos, eu acho que o Santos poderia sair da Vila Belmiro com um resultado negativo. De qualquer forma, empate 0-0. É o terceiro jogo seguido que o Santos não faz gol, então é algo de se preocupar. É claro que a gente tem que elogiar que também não sofre gols há 2 partidas, mas não faz há 3, né? Então é algo que o Rama precisa modificar, precisa mudar para que o Santos volte a fazer gols, e principalmente em casa, né? Desses últimos 2 resultados foram 2 empates. 0-0 com o Audax Italiano, 0-0 com o Atlético Mineiro, as 2 partidas foram na Vila Belmiro. A primeira partida de domingo foi Internacional 2, Flamengo 1. O Flamengo jogou muito bem essa partida, né? Nas mãos do Sampaoli, implementando o seu estilo, saída com 3, jogo mais posicional, jogo de posição que ele gosta, a gente já falou isso aqui no canal. Conseguindo chegar ao ataque com facilidade, incomodando o Inter. Em alguns momentos o Inter passou maus bocados, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo abriu o placar com um golaço do Gerson já na segunda etapa, depois o Inter empatou com o Maurício e chegou a virada já nos últimos minutos, nos minutos finais, também com o Maurício. O Maurício precisa ser titular dessa equipe do Internacional, jogador de muita qualidade. Acho que o Mano enxerga isso, né? Ele que voltou de lesão, ficou 3 jogos aí fora por conta de uma contusão, mas está retornando e deve ser esse cara pelo lado direito. Então, resultado muito bom do Internacional em casa, no Beira-Rio, vitória por 2-1 de um dos grandes favoritos ao título, que é o Flamengo. E o Flamengo, gostei do desempenho, tá? Acho que o resultado não condiz o que o jogo foi, mas de qualquer forma, futebol é bola dentro da caixinha e, bom, mérito do Internacional, que conseguiu aproveitar as oportunidades e venceu por 2-1. Jogos de sábado, Cruzeiro 1, Grêmio 0. Que partidaça do Cruzeiro em casa no Independência, hein? Em nenhum momento o Grêmio foi superior. Bruno Rodrigues jogando demais, o próprio Gilberto, apesar de ter perdido oportunidades, auxiliou fazendo parede, fazendo, né, esse apoio aos caras que vêm de trás. Ramiro, Richard, Matheus Vital, todos foram muito bem. O William, lateral direito, Marlon, lateral esquerdo, Oliveira, apesar de ter sido expulso no final do jogo, também um grande zagueiro, já se destacou na Série B do ano passado, também está fazendo o início de 2023 muito bom, grande jogador, o Oliveira, o Luciano Castan também, que veio recentemente do Guarani, bom jogador. Então, uma partida muito boa, mas muito boa mesmo do Cruzeiro. Juro que eu não esperava, principalmente a forma como o Cruzeiro se comportou, né? A postura que o Cabuloso teve incomodou demais o Grêmio. O Grêmio muito desfalcado, lesionado. O técnico Renato Portaluppi citou isso, tem toda essa questão. É claro que perde entrosamento, principalmente no meio campo, que é onde o time do Grêmio se concentra melhor, né? Tem jogadores de muita qualidade, volantes, meias, Carvalho, PP, Cristaldo, Bitelo, Vina, enfim, não tinha os seus 2 volantes principais. Isso prejudicou fazer essa ligação da defesa e o ataque. O Grêmio sofreu bastante diante do Cruzeiro. Acho que era para ter sido mais, esse resultado ficou barato, esse 1-0. Talvez a melhor partida do Bruno Rodrigues, sua camisa do Cruzeiro. Que jogador, que partida que ele fez diante do Grêmio. Acho que o Cabuloso merecia um resultado ainda melhor, merecia pelo menos os 2 ou 3-0 em cima do Tricolor. O Grêmio passou sufoco, principalmente no primeiro e até a primeira metade do segundo tempo. Cuiabá 1, Bragantino 1, 2 equipes que devem lutar na parte de baixo da tabela. O resultado que é ruim para os dois, né? O Bragantino, apesar de ter vencido a primeira partida, o Bahia, né, lá na primeira rodada, por 2-1, empatou com o Cuiabá. Não é um resultado tão ruim assim, mas a nível do campeonato, se a gente for analisar, se o Bragantino quiser escapar da zona de rebaixamento, precisa ganhar do Cuiabá e vice-versa, que é um confronto direto, né, nessa luta contra a Série B. De qualquer forma, resultado ruim para os dois. Acho que o Cuiabá fez o primeiro tempo melhor, depois o Bragantino melhorou, conseguiu chegar ao empate. O jogo terminou bastante igual. São 2 equipes que, bom, tecnicamente são bem abaixo aí da grande maioria das equipes que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro.
São Paulo 3, América 0. Mais um resultado que não mostra o que foi a partida, né? Mais uma partida muito boa do América e que não consegue o resultado, né? Vem de 3 derrotas seguidas, uma pela Sul-Americana no meio da semana e 2, né, no Campeonato Brasileiro. Essa derrota para o São Paulo de 3-0 e também na primeira rodada derrota por 3-0, dessa vez em casa pro Fluminense. Diante do São Paulo, o América começou melhor e terminou melhor a partida, tá? Acho que falta aproveitar melhor as oportunidades, porque o América cria muito, incomoda o adversário, agride. Teve no primeiro tempo umas 3 jogadas seguidas que o América martelou, finalizou, o goleiro Rafael fez milagres, mas o América não aproveita as oportunidades que tem. Então o técnico Wagner Mancini, que faz um trabalho muito bom por lá, precisa ajustar isso aí para que, bom, consiga fazer uma relação mais justa entre desempenho e resultado, que a gente está vendo o América jogando muito bem e não conseguindo os resultados, e isso pode prejudicar o América no decorrer da temporada, porque mesmo que ele tenha bom desempenho, se ele não vai conseguindo, se não consegue os resultados ao longo do campeonato, ao longo da temporada, a equipe vai perdendo confiança. Isso pode prejudicar sim. Já para o São Paulo, como eu já disse, né, já havia falado, não jogou para vencer por 3-0, também jogou contra as cordas em alguns momentos, mas conseguiu o resultado na estreia do Dorival Júnior. Então, um resultado muito bom, um desempenho que preocupa. É claro que o Dorival ainda vai ter muito tempo para mexer nessa equipe. É claro que tem uma ideia muito diferente do Rogério Ceni, que saiu recentemente e ficou muito tempo no cargo, mais de um ano. E a partida que abriu a rodada foi Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. O Atlético também mexeu na equipe, jogou mais com um time misto, e o Fluminense, que joga o futebol mais bonito do futebol brasileiro, né? Das equipes que atuam no futebol brasileiro neste momento. Incomodou bastante o Atlético, jogou mais tempo no campo de ataque, Cano jogando demais, Ganso, Alexander, André, enfim, uma equipe muito boa, de muita qualidade, vai lutar sim pelo título do Campeonato Brasileiro, mostrou porque é protagonista e deve ser protagonista na maior parte das partidas, venceu e convenceu diante do Atlético Paranaense, que estava mexido, como eu citei. Resultado muito bom, o Fluminense junto com o Botafogo, as únicas equipes que estão 100% nesse Brasileirão, venceram as 2 primeiras rodadas. Então é o Flu mostrando suas caras, vamos ver se consegue manter esse ritmo até o final do Campeonato Brasileiro. Tem qualidade técnica para isso, tem capacidade, acho que tem elenco também e tem um trabalho muito bom do técnico Fernando Diniz. Resultado ruim para o Atlético Paranaense, que venceu no meio da semana o Atlético Mineiro pela Libertadores, 2-1 em casa. Vitor Roque jogou demais naquela partida. E para a partida diante do Fluminense, o técnico Paulo Turra mexeu, né? Mesclou um pouquinho a equipe e sofreu, né? Sofreu principalmente com falta de entrosamento. E o Fluminense conseguiu aproveitar as oportunidades. Beleza, meus amigos? Essa foi a análise da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo. Um grande abraço e até mais tarde.